Pai, nós louvamos ao Teu nome, Senhor Deus, por aquilo que Tu és, Pai. Pela grandeza da Tua majestade, pela grandeza do Teu nome, Senhor Deus, pelos Teus feitos desde os tempos antigos, pelos Teus propósitos para com as nossas vidas nos dias de hoje, Senhor. Que a Tua graça seja manifestada nessa noite, Senhor Deus. Que a Tua palavra, Senhor Deus, penetre profundamente cada coração aqui, Senhor. Que o propósito, Senhor Deus, que Tu tens já preparado para que se cumpra nessa noite, que ele venha acontecer, Senhor Deus, que não encontre barreiras, Pai, mas que a Tua palavra seja lançada como flechas em cada coração, Senhor Deus. E o meu desejo, Senhor Deus, nessa oração, Pai, é que a Tua palavra mova algo em cada vida aqui nessa noite, Senhor Deus. Que não seja, Senhor Deus, somente uma palavra que entre e seja guardada no coração, mas que seja como uma palavra que impulsione, Senhor Deus, por um novo momento na vida de cada um. Uma palavra, Senhor Deus, é o suficiente, Pai, para mudar uma vida, Pai. Então que ao menos uma, Senhor Deus, entre em cada coração, Senhor Deus, como uma flecha, Senhor Deus, profunda, Senhor Deus, e largue ali algo especial, Senhor Deus, que possa trazer um novo entendimento, Senhor Deus, ou ampliar um entendimento que já exista, Senhor Deus, em cada vida aqui. Usa-nos, Senhor Deus, nessa noite como quem traz a Tua mensagem, Senhor Deus, não como quem é detentor da mensagem, mas como quem, Senhor Deus, somente repassa aquilo que está no Teu coração, Senhor Deus. Muito obrigado por cada vida aqui, cada um nessa noite, Pai. Nós glorificamos o Teu nome com essa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Boa noite, igreja. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um. Pode sentar-se, por gentileza. E que a graça do Senhor seja manifestada nas nossas vidas, através daquilo que Ele nos propõe nessa noite. Eu quero fazer uma referência ao nome dos visitantes, o Cadu e a Dayana. Onde estão vocês? Cadu e a Dayana. O Fabrício já tinha vindo, já tinha vindo também, já. Então, que o Cadu e a Dayana e todos, enfim, né, consigam abrir o coração para que a palavra do Senhor entre de uma forma que talvez vocês não tenham ouvido ainda até hoje, ou por mais que tenham ouvido, que ela possa causar algo novo na vida de vocês. A palavra do Senhor, ela é penetrante nas nossas vidas quando a gente dá essa possibilidade através do nosso desejo de ouvi-la e de que ela seja verdade na nossa vida. Ela faz algo que a gente não consegue explicar e nem entender. Vocês que estão mais próximos dos visitantes, podem então cumprimentar a eles, dando as boas-vindas. Obrigado pela presença de vocês, fiquem à vontade, estão em casa. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Tiago, no capítulo 1. A Epístola Universal de Tiago. Nos nossos encontros de integração, a gente tem trazido essas diferenças entre epístola e cartas, epístolas universais, direcionadas para a igreja, e tem sido algo bastante interessante, bastante edificante para quem tem participado. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Glória a Deus. Não sei se vocês se lembram, mas essa palavra tem nos visitado frequentemente nesses últimos dias ou meses, não sei. E o desejo do meu coração é que essa palavra seja para nós assim como o Salmo 23, né? Tu fala Salmo 23, todo mundo sabe que começa com o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa palavra, ela precisa também, sabe, estar pulsando no nosso coração. Essa palavra, ela precisa permear o nosso entendimento. Tiago 1, 27. E a palavra nos diz assim: a religião pura e sem mácula para com Deus e Pai é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo.
Gostaria de conversar com a igreja nessa noite sobre a parte final desse versículo. Nós temos falado muito aqui em órfãos e viúvas, na assistência, e muitas coisas têm crescido no nosso coração, no coração da igreja, mas eu gostaria de pegar a parte final desse texto que diz: e guardar-se da corrupção do mundo. E aí a gente conversar um pouco sobre isso nessa noite. Nessa noite eu quero também fazer valer a prerrogativa de montar um esboço. Então eu quero usar o esboço que eu creio que o Senhor me inspirou para escrever algumas coisas sobre esse tema. E a gente então vai entender, não é um estudo bíblico, longe disso, gente. Né? Eu sei que por esses dias, agora de final do ano, está todo mundo correndo muito, o meio da semana tem sido cansativo, o calor é cansativo, então eu quero que a palavra seja dita de uma forma objetiva e o Senhor vai fazer aquilo que lhe aprouver. E guardar-se da corrupção do mundo. Então, viver a verdadeira religião, que a origem da palavra é uma religação, a nossa religação com Deus, ela passa por algumas situações. A verdadeira religião, não a religião cultural que a gente tem conhecido, mas aquilo que a palavra nos diz que é aquela sem mancha, né, pura, e que nos liga com Deus. Então ela passa por essas situações de assistir aquele necessitado, o órfão, a viúva, o necessitado no começo da vida e o necessitado no fim da vida, mas também guardar-se da corrupção do mundo. Eu creio que isso é muito parecido, ou tem muito a ver com o texto que o Everton trouxe aqui no começo, do amar ao Senhor e amar ao próximo. Então a gente ama o Senhor manifestando a nossa adoração, ações de graças, mas a gente ama o próximo também. Para a gente amar o próximo, a gente tem que amar primeiro a nós mesmos, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então eu preciso me amar para amar o próximo da mesma forma, né? E quando eu me amo também, então eu preciso me cuidar e me guardar. E essa palavra fala em guardar-se. Nós devemos nos guardar de algumas coisas, né? Quando meus filhos, por exemplo, eu amo meus filhos, eu procuro guardar eles, né, no temor do Senhor, enfim, na saúde, no cuidado. E então eu preciso guardar-me a mim mesmo, guardar o meu coração, guardar o meu entendimento, guardar tudo aquilo que vai refletir numa ação que possa alguém ser beneficiado, ser prejudicado com isso. Então eu guardo-me a mim e replico isso às outras pessoas. Mas guardar-me do quê? Da corrupção do mundo, ou dos sistemas corruptos do mundo. E o mundo cria sistemas, as pessoas criaram sistemas para que o mundo ande, né? Para que as coisas aconteçam. Existem situações pré-determinadas e a gente navega em cima disso. E a gente tem alguns exemplos do sistema monetário, o sistema de crédito, o sistema tributário, as leis civis, os padrões éticos e morais, os regimentos internos nas instituições, hierarquias militares de governo, também leis e dogmas, né, liturgias religiosas. Existem também sistemas religiosos ou religiosos que a gente também precisa se guardar disso. Então, esses sistemas, eles estabelecem padrões de vida para a sociedade e a gente anda nisso, né? Assim caminha a humanidade, é o título de um filme, né, como diria o George Stevens, né? Assim caminha a humanidade. E a gente caminha, então, nesses sistemas já desenvolvidos e sempre sendo aprimorados, não sei se aprimorados, mas assim modificados ou aprimorados para um fim único. E esses sistemas, eles são criados por pessoas. Os homens criam esses sistemas, mas os homens recebem uma influência para criar esses sistemas. E eu queria falar rapidinho num texto de Apocalipse, que fala que, um texto de Apocalipse 13, 17, diz assim, ó: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então esses sistemas, eles recebem, todos os sistemas, inclusive o sistema monetário, eles recebem uma influência negativa. Para quê? Para que tudo caminhe para um fim que aquele que está governando esse mundo, e a Bíblia nos fala quem está governando esse mundo, 1 João 5,19 diz que o mundo jaz no maligno. Jazer é estar, é permanecer. Tu vai lá no cemitério e tu vê uma lápide escrita aqui jaz fulano de tal, né? Ele permanece ali e vai ficar ali.
Então, jazer é permanecer. Então, o mundo permanece no maligno. O maligno desceu dos céus, foi expulso, e ele tem autoridade, recebeu autoridade aqui pelo pecado do homem, e então ele transita e ele influencia. E ele influencia os sistemas do mundo para que esses sistemas converjam no objetivo principal do maligno, que é a instituição do anticristo, enfim. Isso é um outro tema, mas o que a gente precisa entender, para que a gente entenda essa mensagem, é que os sistemas do mundo recebem uma influência maligna e essa influência maligna ela faz com que o homem caminhe para o pecado. Em suma, seria esse um resumo, né, do que a gente tem falado até agora. E esses sistemas são desenvolvidos e eles existem, inclusive os sistemas religiosos. A igreja cristã também tem sistemas. Né? E algum exemplo que a gente pode trazer, na igreja primitiva não existia templo. Eles se reuniam nas casas e ali eles exerciam a função de igreja nas casas, ou enfim, no lugar onde eles estivessem, um lugar onde eles se reunissem. Eles manifestavam a força e o poder da igreja. Não existia templo. O templo foi feito, enfim, no Antigo Testamento para que guardasse ali a representação de Deus através da Arca da Aliança. Mas até o próprio Salomão, que construiu aquele templo, ele sabia e ele disse que nem os céus dos céus são suficientes para conter ao Senhor. Tamanha a sua glória, enfim. Então o Senhor não cabe num templo. E a igreja não usava um templo. E o templo que foi construído depois, ele foi derrubado. E o próprio Jesus disse que, João 2,20, disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Jesus falava do templo do seu corpo. Então ele falava que na sua morte e nos 3 dias, no terceiro dia, a sua ressurreição, ele edificaria ali um novo templo. Quando ele se encontrou com a mulher samaritana, em João 4,21, ele disse, crê que vem a hora em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Ele disse que não precisava de um lugar específico, não precisava de um templo. 1 Coríntios 6,19 diz, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E eu te pergunto, edificar um templo e se reunir num templo é pecado? É claro que não. É importante para que a gente tenha uma referência de congregação. Um lugar onde a gente se encontra, um lugar onde a gente ouça a palavra, um lugar onde a gente venha e faça as nossas orações. É importante que tenha. Então, os sistemas que existem, que foram criados pelos homens, eles não são todos maus. O mal, o problema é quando a gente faz com que isso tome uma proporção maior. Se eu sou um cristão só do templo, isso é mal, isso é pecado. Usar um templo, desfrutar de um templo, não é pecado. E a gente tem o costume, muitas vezes, de demonizar tudo que não está escrito na Bíblia. E muitas coisas não estão escritas na Bíblia, mas também não são pecado. Mas aquilo que a Bíblia diz que é pecado, isso sim é pecado. E aquilo que o meu coração acende e faz com que seja corrompido, ou corrompida a palavra, ou a intenção de Deus, isso também é pecado. Mesmo que nós não precisemos ou não precisássemos nos reunir num templo para adorar a Deus, o templo é importante. Essa casa, esse local, ele é importante. Então nós usamos desses sistemas. Mas não nos corrompemos por esses sistemas. Tem muitas práticas que a gente usa que não estão na Bíblia. Agora, final de ano, época de Natal, as pessoas falam do Papai Noel, as pessoas falam do aniversário de Jesus. Vamos falar um pouco do aniversário de Jesus. Me interessei pelo tema e dei uma procurada para descobrir sobre a origem do aniversário. E aí eu fui para a Wikipédia. E a Wikipédia diz assim, a prática dos presentes, das festas, enfim, dos presentes de aniversário,
é uma prática pagã. A velhinha de cima do bolo era para proteger o aniversariante de demônios. E ainda se faz um pedido antes de se apagar a velhinha, enfim. Né? Então a gente entende que o festejar aniversário é uma prática pagã. Mas nós aqui na igreja, final de semana, nós cantamos parabéns para os aniversariantes. Isso é pecado? Não. Tem muitas práticas, né, que elas só vão ser pecado à medida que a gente deixar que elas corrompam o nosso coração. Então a gente pode viver e a gente precisa viver nesse mundo, mas guardando o nosso coração. E o desejo do meu coração nessa noite é que essa palavra possa fazer com você entender, assim como o Senhor me abriu algumas coisas na minha mente a partir dessa palavra. Que a gente pode desfrutar de algumas coisas, mas a gente não pode deixar com que as coisas venham para nós e a gente simplesmente as faça porque é uma tradição religiosa, ou porque a igreja faz, ou porque é uma prática antiga. Não, a gente precisa ter um entendimento. E esse entendimento, esse juízo vai fazer com que a gente saiba até onde a gente pode usar, até onde a gente pode caminhar nessa trajetória sem se contaminar. Tem muitas coisas, muitas práticas, eu relacionei alguma coisa também, que a gente faz que também não é, que é uma prática pagã. Usar roupa da moda é uma prática pagã. Né? Mas a gente não usa calça larga quando todo mundo está usando estreito, ou estreito quando todo mundo está usando calça larga. Usar um tênis da Nike, da Adidas também não é pecado. Mas é uma prática pagã. Mas não é pecado. O que mais que a gente anotou aqui? Dar presentes no dia de Natal também é uma prática pagã. Montar a árvore de Natal é uma prática pagã. Mas é pecado? Lá em casa a gente monta a árvore de Natal. Porque a gente entende também que Jesus é mais importante que Papai Noel. Enquanto todo mundo fala de Papai Noel, a gente encontra uma oportunidade para falar de Jesus. Algum tempo atrás, alguns anos atrás, muitos anos atrás, numa noite tipo essa, assim, num culto onde eu estava ministrando, dias que antecediam o Natal, eu fiz um estudo sobre o calendário hebraico, sobre o calendário que a gente vive hoje, o calendário gregoriano, enfim, aí o Papa Gregório VIII que instituiu, e uma série de informações que a gente buscou ali. E o meu desejo naquele momento era mostrar para a igreja, fazer a igreja acreditar que dia 25 de dezembro não é o dia do nascimento de Jesus. Então, que a gente não deveria comemorar o aniversário de Jesus no dia 25, porque não se tinha nenhum fundamento para que esse dia fosse verdadeiro. E aí o tempo foi passando e eu pensei, poxa, como eu era ignorante, né, cara? Eu não sei qual era o dia, mas o fato é que Jesus nasceu, e o fato é que a gente pode usar esse movimento que há para falar do amor de Deus, falar que nasceu o Senhor. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, o príncipe da paz. O menino nos nasceu. Que dia? Não sei que dia, sabe? Mas ele nasceu. E a gente pode aproveitar a oportunidade para celebrar o nascimento dele. O filme Paixão de Cristo, quando foi lançado também, muitos, por causa do diretor do filme ter um relacionamento, uma relação íntima com a igreja católica, o pai dele, do Mel Gibson, enfim, era muito vinculado à igreja. Muitos diziam que esse filme tinha uma conotação mariana, que exaltava muito Maria e que era uma coisa hollywoodiana. Mas alguns grupos de pessoas ficavam no final, na saída do cinema, entregando os folhetins e dizendo, olha, tudo isso que tu viu lá na tela foi por ti. Foi por amor a ti. Enquanto uns criticavam, outros usavam aquilo como uma oportunidade para evangelizar. Então, os sistemas que nos movem, eles nos dizem que agora é época de comprar e de gastar. Mas a gente sabe que é um tempo para todas as coisas. E quem vende sabe que não é época de comprar, é época de vender, porque as pessoas querem comprar. E Eclesiastes 3 nos fala muito bem disso, e a gente precisa entender os tempos. Enquanto o mundo diz que é tempo de comprar, nós podemos entender que, então é tempo de vender. As pessoas querem reformar as casas, querem pintar, querem deixar bonita, modificar os jardins,
querem comer bastante, querem se arrumar bem. Cara, quem vende serviços e produtos é um momento de vender e não de comprar. Então o mundo às vezes nos diz que existe, que o caminhar é um. Mas nós podemos entender que não é aquele o caminhar que o mundo nos diz. Nós precisamos trilhar por esse caminho, mas com outro tipo de paz. A gente não precisa viver somente nesse aspecto religioso de que está fora da Bíblia é pecado, mas precisa entender o que o Senhor quer nos dizer com cada caminhada. A gente sabe que é possível a gente caminhar num lamaçal sem se respingar. É possível. Eu tenho que pisar mais devagar, talvez eu tenha que dar um passo para trás, talvez eu tenha que voltar para trás e achar um caminho mais raso, talvez eu tenha que arregaçar as calças, botar uma sacolinha de mercado nos pés, mas é possível, existe possibilidade. E nós andamos no mundo corrompido, e nós temos que atravessar ele sem se contaminar com essa corrupção, porque a tendência é nos levar à tentação para que a gente peque, para que a gente se suje, para que haja mácula nas nossas vidas. Mas é possível. Parece difícil, mas é possível. Mas para a gente caminhar nesse mundo sujo, sem se sujar, a gente precisa entender algumas coisas. E agora eu gostaria que você abrisse sua Bíblia também em João 17. Jesus, na sua oração sacerdotal, no momento dele de intimidade com o Pai, onde ele intercede por nós. Ele fala com o Pai sobre as pessoas e sobre as pessoas que ainda haveriam de vir a crer, nós nos dias de hoje. E João 17,14 nos diz assim, Jesus orando. João 17,14, 15, 16 e 17. Eu dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Primeiro é preciso entender que nós somos passageiros desse mundo. Nós não somos esse mundo. Nós estamos aqui como quem faz um vestibular para uma condição maior. Nós precisamos entender que nós precisamos voltar, e nós queremos e precisamos desejar isso, voltar à nossa origem. A gente sabe que nós fomos gerados em Deus, então nós não vamos para Deus, nós voltamos para Deus. Então a nossa caminhada é essa, é permanecer aqui até que esse momento chegue, até que o mundo acabe ou que a gente acabe antes do mundo, aquilo que chegar primeiro. Mas enquanto uma dessas coisas não acontecer, a gente precisa entender que nós somos passageiros. Não tem como fundar um planeta dos crentes lá em Marte, sei lá onde. Até porque o propósito é que a gente tem que estar aqui mesmo, no meio desse pessoal aí, para manifestar a graça e o amor e o poder de Deus para essas vidas. Então não tem como se isolar, a gente tem que estar nessa jornada, a gente tem que viver isso aí. E é todo dia oferta, Tu liga a TV oferta, tu abre a internet oferta, todo dia oferta de pecado. Tu conversa com alguém, oferta de pecado, tu recebe uma mensagenzinha, oferta de pecado. Todo dia é oferta de pecado, mas a gente precisa andar. E a gente precisa entender que nós somos passageiros para alcançar uma condição maior. Quando a minha mãe faleceu, meu filho pequeno não entendia muito bem o que estava acontecendo, todo mundo dizia, a nona foi para o céu, e aí um dia ele me perguntou, mas se ela foi para o céu, e daí a gente falando, que vamos lutar no lugar com Deus, não sei o quê. Né? Aquela história que a gente diz para criança, mas a gente não sabe muito bem o que dizer, né? E a gente também não quer mentir, então a gente fantasia alguma coisa, ou enfim, diz do pouco que a gente sabe de uma maneira que ele possa entender. E aí ele, na sua inocência, ele me perguntou, mas se é bom, por que não vamos todo mundo para lá? Se o céu é bom, por que não vamos todo mundo para lá? A pureza do entendimento dele chega a ser óbvio, né? Então vamos para lá. E aí, Senhor, e aí eu falei para ele assim, olha,
tem um tempo para cada coisa. Quando a mãe está preparando a comida, comer é bom, uma comida boa é bom. Mas quando a mãe está preparando a comida, se a comida ainda não está pronta, a gente não pode comer, porque ela está crua. Então a gente tem que esperar o tempo. Quando for o nosso tempo de estar com Deus, Jesus está preparando um lugar para nós. Quando o lugar estiver pronto, Ele nos chama, mas ainda não é o lugar. E se a pessoa quiser ir antes do tempo, ela vai comer cru. Ela vai, enfim, não está pronta ainda, não é o tempo. Eu não posso querer voluntariamente tirar minha vida. Precisa que haja um tempo. E talvez trouxe um pouquinho de... Ao menos acalmou ele. Não sei se eliminou a dúvida dele, mas ao menos ele parou de questionar. Mas enquanto a comida está sendo preparada, a gente não pode comer, mas a gente pode fazer algumas coisas. A gente pode espremer as laranjas para o suco e a gente pode arrumar a mesa. A gente pode arrumar a mesa. Enquanto nós estamos aqui, não chegou nosso momento, nós podemos preparar uma mesa. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Mauro, pastor Célio, dos irmãos que tiveram essa ideia de preparar uma mesa agora no final de ano para os moradores de rua, manifestar o reino lá na vida dele, e todas as pessoas que estão envolvidas também, né? Porque nós podemos sim preparar a mesa enquanto o grande dia não vem. Isso é viver a igreja. Isso é atravessar o lamaçal sem respingos. A gente pode aproveitar esse momento agora, e também, quem sabe, lá na nossa família, que nunca ora por nada, volta e meia reza quando está apertado com alguma coisa, mas manifestar a graça de Deus fazendo uma oração em comunhão ali. A gente pode entender alguns momentos que parecem ser momentos ruins, ou momentos de pecado, ou momentos de práticas pagãs, mas para manifestar o reino. A gente precisa ir espremendo as laranjas, enquanto o dia não vem. A gente precisa ir preparando as mesas, manifestando o reino de Deus, até que o Senhor prepare o lugar. E assim ainda, entender que somos passageiros desse tempo. Mas entender também que, segundo o texto que nós lemos, há uma verdade que deve ser lastro para nossas vidas. Verso 17 que nós lemos diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Sabe, nessa condição de a gente andar nesse lamaçal, o Salmo 23 diz assim: por mais que eu ande no vale da sombra da morte. O texto nos diz que o vale da sombra da morte é um lugar que a gente pode andar, que é possível que a gente ande nele. Mas isso não quer dizer que a gente vai morrer no vale da sombra da morte. O Daniel foi lançado na cova dos leões, mas isso não quer dizer que os leões o devorariam. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados na fornalha ardente pelo rei Nabucodonosor, mas isso não quer dizer que eles foram queimados na fornalha. Olha só o texto de Daniel 3. Então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa e falou dizendo a seus conselheiros: nós não lançamos dentro do fogo 3 homens atados? Responderam eles e disseram ao rei: é verdade, ó rei. E respondeu ele dizendo: mas agora eu vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o aspecto do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Aleluia. A gente está envolvido todos os dias na nossa correria do dia a dia. E a gente estava comentando antes ali, né? O pessoal tem dormido tarde, não tem almoçado no horário, tem trabalhado até a hora que normalmente não trabalharia, tem mais o desgaste psicológico de final de ano, tem um monte de coisa, sabe, que pode nos travar no caminho, na jornada, né? E a gente joga tudo isso por uma expectativa de um próximo ano, né? Enquanto a gente precisa viver ainda hoje. O ano não acabou, hoje ainda é o dia que o Senhor fez, e hoje eu preciso fazer algumas coisas, e amanhã é um novo dia, e amanhã eu preciso fazer algumas coisas, sem esperar somente numa expectativa de virada de ano. E muitas coisas, sabe, ou muitos caminhos podem nos levar a caminhos de tristeza, de aperto,
caminho de dificuldade. Eu sei que também, se a gente for dar uma olhadinha para trás nesse ano, todo mundo passou por algum aperto de uma forma ou de outra. Talvez alguns o maior aperto da sua vida. Talvez outros ainda estão passando por alguns apertos que não sabem nem como que vão sair disso. Mas a palavra nos diz que a gente pode andar nesses caminhos, mas não quer dizer que a gente vai padecer nesses caminhos. Mas se a gente não padecer nesses caminhos, a gente não pode deixar que esses caminhos nos corrompam. Esses caminhos não podem mudar os princípios que nós temos já firmados na nossa vida. Nós estávamos também na integração e alguém comentou, tem coisas que tu tem que fazer assim e de repente, todo mundo de repente não sabe nem como agir. Não tem tempo de, Senhor, deixa o que eu faço agora. Às vezes tu tem que responder no ato. Mas a gente vai responder como? A gente vai responder baseado naquilo que já está no nosso coração. Então o nosso coração precisa ser guardado da corrupção. Os nossos atos precisam ser guardados, as nossas respostas, aquilo que a gente diz, aquilo que a gente faz. Onde a gente coloca os nossos olhos e a nossa mão, precisa ser guardado. Porque há uma verdade que nos santifica. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo, no princípio era o verbo. Jesus é essa verdade e Jesus é a vida. Nós não conseguiremos atravessar esse lamaçal por nós mesmos, por nossa conta, pela nossa ética cristã, pela nossa boa conduta, pelo nosso título, pelo meu título de pastor ou por qualquer outra condição. Se Jesus não estiver nessa jornada conosco, os sistemas vão nos engolir. Vai chegar um momento que a coisa vai se espremer nas nossas vidas, como o texto que nós lemos, que ninguém vai poder comprar nem vender nada se não tiver a marca da besta. A gente não sabe quando que isso vai acontecer, mas se a palavra diz é porque vai acontecer. Mas hoje nós passamos alguns apertos, que parece que a única solução é uma mentirinha. Parece que a única solução é criar um caminho novo, um desvio para um caminho que pode ser reto. Às vezes parece. Mas a gente vai sucumbir se o Senhor, se a verdade que nos santifica, né, não tiver impressa nos nossos corações. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar de pé, por gentileza? Quando eu comecei a ter a incumbência de ministrar a palavra, eu montei um formuláriozinho para mim, e esse formuláriozinho eu faço aquele texto que o Senhor me inspirou, eu escrevo e faço algumas perguntas para o texto e vou respondendo, para mim poder entender melhor aquele texto. Eu pergunto o que aquele texto representou nos dias que ele foi escrito, e procuro escrever isso, o que ele representa para nós hoje, quais são as palavras mais importantes, as palavras-chave daquele texto, qual que é o tema mensal o central daquela mensagem, enfim, algumas coisas para me fazer entender o texto. Eu montei esse relatóriozinho, esse formulário, a partir de alguns livros que eu li, livro de exegese, uns outros livros, e eu deixei no final desse formulário um espaçozinho que é o resíduo, todos aqueles textos que eu copiava da Bíblia, ia colando no meu documento do Word ali, e os que não iam, os que estavam fora daquela ideia central, eu tirava e colocava naquele resíduo. Por vezes o resíduo, o que sobrava, o que não iria para o esboço final, era maior do que o próprio esboço. Mas eu aprendi com isso que, às vezes, não é pelo muito falar, como diz a palavra, mas às vezes uma palavra é o suficiente. Certa vez também nós estávamos, não lembro se eu comentei isso ou não, morávamos em Caxias, lá, trabalho da igreja, e aí tinha uma igreja que estava em campanha, e a pastora lá nos chamou para fazer o encerramento da campanha. E nós, fizemos a ministração da palavra, oramos no final, e era uma igreja muito eufórica, muito animada, muito avivada, enfim. E aí eu, desse meu jeitão aqui, fiz a oração, entreguei o microfone para a pastora, e aí ela, mas só mais um pouquinho, pastor.
Daí eu orei mais um pouquinho, entreguei o microfone para ela, ela orou um pouco e me passou o microfone de novo e disse, irmã, eu não vou fazer algo que Deus não queira fazer, né? Então eu entendo que, por vezes, quando o Senhor fala, Ele fala, né? E aquele que tem ouvidos e está atento para receber algo do Senhor, isso vai ficar gravado no coração. O sistema religioso, ou os sistemas eles são muito enganosos. Por exemplo, uma carteirinha de cigarro, existe uma lei que diz que ali tem que ter uma tarja, um desenho, uma foto para assustar a pessoa, né? E uma criança, enfim, uma pessoa com câncer, enfim, isso que a gente conhece nas carteiras de cigarro. Mas não tem nenhuma lei que diz que é proibido vender cigarro. Então o sistema às vezes ele mascara uma condição para fazer de conta que está interessado, né, numa causa maior da nossa vida, mas na verdade existe um conflito entre a saúde que diz que não, mas o sistema econômico que diz que sim, porque o cigarro é uma alta fonte de tributos para o governo. Então esses sistemas eles são enganosos. E os sistemas religiosos, por vezes, eles também são enganosos. E a nossa vida precisa estar alinhada com o propósito do Senhor. Pai querido, que as palavras que foram faladas nessa noite aqui, Senhor Deus, aquilo que realmente, Senhor Deus, tu entende que pode vir de encontro a um propósito maior com cada vida, Senhor Deus. Que elas fiquem gravadas nos corações, Senhor Deus, e que elas impulsione, Senhor Deus. Impulsione por uma nova conduta cristã, assim como a mim, Senhor Deus, e a todos nós, que, Senhor Deus, precisamos nos aproximar de Ti, Senhor Deus, precisamos viver a verdadeira religião, Senhor Deus. Não uma religião recheada de dogmas, de sistemas, Senhor Deus. De sistemas que só nos confundem, Pai. Ou que nos fazem entender que estamos vivendo perto de Ti, mas, Senhor Deus, são máscaras, Pai. Nos livra, Senhor Deus, do engano do dia a dia, do engano dos sistemas e do engano da religião, Pai. Nos faça viver, Senhor Deus, na simplicidade, Senhor. Nos faça viver na pureza, Senhor Deus. Limpa os nossos corações, Senhor Deus. Muda o nosso entendimento, Senhor. Renova, Senhor Deus, a nossa mente, nos ajuda a renovar. A palavra diz que nós devemos renovar a nossa mente, mas nos ajuda, Senhor Deus. Lança, Senhor Deus, coisas novas sobre nós, Pai. Nos dá, Senhor Deus, uma leitura diferente, uma nova lente, Senhor Deus, para a gente ler as coisas que acontecem no nosso dia a dia, Senhor. Purifica, Senhor Deus, Senhor Deus, o nosso espírito, Pai. Para que a gente encontre, Deus, mais alegria em estar em Ti, mais alegria nas Tuas coisas, na pureza das coisas, na Tua palavra, Senhor Deus. No ouvir a Tua palavra, deleitar, Senhor Deus, na oração, no momento da Tua presença, Senhor. Nos dá um discernimento, abre os olhos do nosso entendimento, Senhor Deus. Abre os olhos do nosso coração, Pai. Para que a gente viva conforme Tu queres, Senhor Deus. Guardando o nosso coração, Senhor Deus. Guardando a nossa boca, Senhor Deus. Colocando filtros nos nossos ouvidos e nos nossos olhos, Pai. Senhor Deus, e uma bússola para os nossos pés, Senhor Deus. Uma luz para os nossos pés, Senhor Deus. Nós somos passageiros nesse tempo, Senhor. Nós sabemos disso, Pai. Não permita com que a gente se agarre nas coisas que são efêmeras aqui, Senhor Deus. Mas que o nosso coração se incline para as coisas celestiais, para as coisas eternas, Pai. Ajuda-nos nessa jornada, Pai. Nos dá sacolas plásticas para colocar nos nossos pés, Senhor Deus. Nos mostra, Senhor Deus, o caminho, Pai, mais raso, Senhor, que a gente possa trilhar, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a colocar os nossos pés no lugar mais firme, Senhor Deus, desse lamaçal que a gente precisa atravessar. Guarda a nossa vida, Pai. Guarda a nossa vida, Senhor Deus. Entregamos, Senhor Deus, tudo a Ti, Senhor Deus. O restante dos dias das nossas vidas, nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor Deus. Porque tudo pertence a Ti, Senhor Deus. Nós viemos de Ti, nós somos Teus. E queremos que o Teu reino, Senhor Deus, seja manifestado através da vida de cada um de nós, Pai. Eu Te agradeço nessa noite por cada vida que veio aqui, Senhor. E que a Tua mensagem, Senhor Deus, possa ser algo relevante para cada um deles, Senhor Deus.
Guarda, Senhor Deus, no seu retorno para suas casas. Guarda-os no restante da semana, Senhor. Guarda-os nesses dias, Senhor Deus, onde a cidade está enlouquecida, Senhor. As pessoas estão, parece que perturbadas, Senhor Deus, uma correria, Senhor Deus. Guarda-nos de nos envolvermos nisso, Senhor. Dá entendimento de que tempo que é tempo de quê agora para nós, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, uma forma de viver esse tempo, de expressar o Teu amor nesse tempo, Senhor. Nós dependemos de Ti, Senhor. Nós dependemos de Ti, Pai. Muito obrigado, Pai. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmão, você pode aplaudir o Senhor? Como filho se nos deu, e o próprio Deus que vive em mim, embaixo de suas asas eu me escondi, e o seu nome é maravilhoso.